Boa noite. Boa noite, que isso? Não estão tomando café não? Boa noite. Cadê o povo mais feliz dessa face da terra? Aê, agora eu senti um pouco de firmeza. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você que está nos visitando, como já foi dito, é um enorme prazer. Você que não me conhece, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja. E eu quero dizer que o nosso desejo é que você faça parte dessa família maravilhosa, que é a família de Deus, é a família IBAN. É uma parte, na verdade, da família de Deus nessa terra, é a família IBAN. Ela está espalhada por toda a terra, por todo o mundo. É bom demais saber disso. Gente, como é gostoso a gente estar aqui. Eu quero deixar aqui, só quero enfatizar o que a Josiele falou aqui nesse momento, a respeito do semeando. Gente, o semeando, a gente começou, nossa primeira vez que nós fizemos o semeando foi o ano passado. Foi para o ano passado, na verdade, né? E foi maravilhoso. Nós temos muitos testemunhos de coisas que a gente semeou, que a gente orou, que coisas que Deus colocou no nosso coração, que Ele iria fazer durante o ano, e Ele foi fazendo, Ele foi suprindo, Ele foi cuidando, Ele foi movendo. Então, durante esse semeando, eu creio que nós vamos ter alguns testemunhos do que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, eu quero dizer, se você puder, venha, tá bom? Não tem nada melhor do que a gente poder colocar o nosso ano, que ainda nem começou, diante do Senhor, e declarar que Ele é o Senhor do nosso ano, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, se você puder, venha, e aproveite e tome um café da manhã depois aí na Coffee House, tá? Vai ser muito gostoso. Só deixando claro que a igreja não vai pagar o café da manhã não, viu? Mas você pode olhar para a pessoa do teu lado e falar assim, se Deus tocar no teu coração para pagar um café da manhã para mim, eu topo. Ai, gente, que bom, graças a Deus. Olha só, a gente tem passado pela série de Jonas, e eu tenho ressaltado que a história é de Deus. Você que está nos visitando, Jonas, ele era um profeta de Deus e Deus deu uma missão para ele. Só que ele não gostou da missão que foi dada para ele. Deus falou, olha, eu quero que você pregue para os seus inimigos, eu quero que você pregue a minha condenação para os seus inimigos. Então, Jonas, ele escuta isso e ele não gosta disso. Então ele decide, eu não vou para esse lugar não, eu não vou para Nínive, eu não vou pregar para os assírios. Eles são um povo mau, eles são um povo que gosta de maltratar as pessoas, seus inimigos. Eles são, os povos da terra temem os assírios. Eu não quero chegar perto desse povo. Então, Jonas faz o quê? Ele decide fugir. Ele foge, tenta fugir de Deus. Ele tenta fugir para um lugar diferente do que Deus falou. Ele tenta ir para Tarsis. No meio dessa tentativa de fuga, ele está no barco, Deus manda uma tempestade, o barco está quase quebrando, está quase afundando. Então os marinheiros, o capitão do barco, eles descobrem que a causa da tempestade é Jonas. Jonas é a razão dele estar quase morrendo ali. Então eles perguntam para Jonas, o que a gente deve fazer? O que nós devemos fazer para que essa tempestade pare, acabe, cesse? Então Jonas, ele fala, me joga no mar. Então Jonas, ele é lançado no mar, a tempestade acaba, e Deus não tinha o desejo de matar o seu servo desobediente, mas Deus, ele queria tratar o coração do seu servo desobediente. Então Deus, ele manda um peixe para engolir Jonas, e esse peixe, esse grande peixe engole Jonas. Deus, ele faz com que a barriga do peixe se torne um ambiente onde ele possa sobreviver por 3 dias e por 3 noites. Então ele sobrevive 3 dias e 3 noites, e lá na barriga do peixe, ele reconhece que ele estava errado. Ele reconhece que ele estava fazendo algo de errado, que ele estava fugindo de Deus, mas é impossível de fugir de Deus. Então é lá onde ele se arrepende, é lá onde ele se derrama diante de Deus, é lá onde ele se quebranta, é lá onde ele confessa, ele entende que só existe um Deus, um Senhor, e somente Ele tem o poder e toda a glória, e a história é dele, não era de Jonas a história. Então Jonas, ao se arrepender, a Bíblia fala que Deus manda o peixe vomitar ele na costa, e ele é vomitado para a costa.
E agora Jonas, ele está lá na costa e ele decide obedecer. A palavra de Deus fala que a palavra, mais uma vez, de Deus veio a Jonas falando: agora você vai para Nínive e você vai pregar contra aquele povo. E a Bíblia fala que Jonas obedece. Jonas não queria ainda. Ele ainda achava que aquele povo era mau, e era um povo mau. Ele também ainda achava que aquele povo, se eles vivessem, eles seriam opressores de Israel mais uma vez. Mas Jonas se arrependeu e entendeu que Deus é o Senhor. Ele falou: eu vou. E foi. A Bíblia fala que Jonas, então, é o que nós vimos na semana passada, que ele foi lá e para percorrer aquela cidade, ele demorava 3 dias. Eu não sei se Jonas estava com medo daquele povo mau. Eu sei que a mensagem de Jonas era a seguinte: em 40 dias, Nínive será destruída. E ele fez aquela jornada que seria em 3 dias. A Bíblia fala que ele fez em 1, que ele pregou em 1 dia, ele passou 1 dia pregando pela cidade. Imagina, ele pode ter ido correndo, falou: eu preciso falar rápido para não morrer. Talvez esse era o pensamento dele. Mas a questão é que ele fala rapidamente isso, ele prega a sua mensagem, ele vai passando, vai falando, rapidamente sai da cidade. O que acontece é que a Bíblia fala que o povo se arrepende. Esse povo que era mau, esse povo que era um povo opressor, esse povo que era um povo que fazia coisas absurdas com seus inimigos, um povo que era guerreiro e conhecido pela arte deles de guerrear, um povo que sabia trabalhar com metais, então suas armas eram melhores do que as dos seus inimigos. Então nas lutas, nas guerras, eles acabavam com seus inimigos. E quando eles capturavam os inimigos, que eles faziam? Maldade com eles. Esfolavam a pele deles, penduravam a pele para todo mundo ver, dos inimigos. Isso daí é uma das coisas que eles faziam coisas absurdas. Mas é esse povo que nós vimos a semana passada que se arrependeu. Esse povo que se humilhou ao ponto de que eles queriam ser conhecidos e temidos no mundo, mas agora eles estão prostrados diante de Deus. Então o rei e os líderes daquela nação faz o quê? Fala o seguinte: olha, todo mundo, eu quero que todo mundo não coma nada, nem os animais vão comer, nós vamos jejuar. E o povo se vestiu de roupa de saco. O rei, ele se vestiu de roupa de saco, tirou sua roupa linda, sua roupa bonita, se vestiu de roupa de saco, sentou nas cinzas. Era uma expressão externa de humilhação. Imagina para um rei fazer isso. Sabe o que eles estavam fazendo? Ele estava reconhecendo. O rei estava reconhecendo a autoridade máxima daquele lugar, estava reconhecendo que ele não era acima de Deus e que existia um Senhor agora. Antes eles queriam ser conhecidos, queriam ser o grande nome entre todos os povos, mas de repente eles agora estão se humilhando diante de Deus, e do Deus verdadeiro, não dos seus ídolos, mas do Deus de Jonas. Eles reconhecem a sua maldade, por isso que o rei ele vai falar assim: parem todos com a violência, com a maldade. Jejuem e talvez Deus, Ele nos perdoe. Talvez Ele tenha misericórdia de nós. E o que acontece é que Deus ele tem misericórdia. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala no último versículo do capítulo 3, fala assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Presta atenção, o povo se arrependeu. Eles abandonaram os maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A gente sabe que Deus ele não se arrepende porque Deus ele não erra. Aqui é uma simples expressão de um ser humano tentando explicar a Deus. Então, na verdade, Deus, ele estava querendo usar o servo dele para causar arrependimento nesse povo. Então, esse povo, ele se arrepende. Mas agora, eu quero contar para vocês o fecho dessa história. Porque tudo isso que está acontecendo tem uma razão.
tudo isso que está acontecendo não é apenas para a salvação daquele povo, para Deus alcançar o coração desse povo mau e mudar a história deles. Mas existe uma razão pela qual Deus mandou um judeu para lá. Existe uma razão pela qual esse texto está nas Escrituras. Esse livro está nas Escrituras. Esse pequeno livro. E tem algo que Deus está querendo falar, estava querendo falar para os judeus naquela época, como também Ele está querendo falar comigo e com você. E talvez durante toda essa série você tenha sido confrontado. Talvez durante toda essa série você tenha, o tema a respeito da história, que é a história de Deus. Talvez tenha ecoado no seu coração, porque você tem vivido a sua história, não a história dele. Talvez você está fugindo de Deus. Em alguma área da sua vida você está querendo fazer do seu jeito. Eu creio que Deus Ele quer tratar isso na sua vida. Se até agora nessa série você não houve arrependimento da sua parte, se até agora durante essa série você ainda não foi tocado para abandonar o caminho errado, para fazer o que é certo. Talvez para você simplesmente deixar os seus planos e simplesmente embarcar nos planos de Deus. Eu quero dizer, e a minha oração é que você hoje seja tocado por Deus, para que isso aconteça na sua vida. Para que você tenha uma transformação verdadeira na sua vida. E a história de Jonas não acaba como a gente gostaria que acabasse. Então vamos lá. Primeira coisa que acontece aqui, eu quero ler então o último capítulo de Jonas. E eu quero ler do versículo 1 do capítulo 4 ao versículo 4. Você pode me acompanhar, vai estar passando aqui no slide. Não vai estar porque deu uns problemas técnicos. Só vi a mãozona lá atrás. Mas se você veio com a Bíblia, você pode me acompanhar. Se você não veio, por favor, ouça. Diz o seguinte: Jonas, depois então de Deus ter se arrependido, depois de Deus ele ter se arrependido, Deus ele não destruiu o povo, ter misericórdia e graça com o povo que se arrependeu. Então olha o que acontece. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Senhor Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Olha que interessante, porque o que acontece aqui é que Deus ele abençoou. Deus ele agiu com misericórdia, com graça. O povo merecia algo, o povo merecia destruição, uma punição. Mas Deus exerceu o quê? Misericórdia e graça. Sabe o que é interessante? Porque essa é a história das nossas vidas. Você que faz parte da família IBAN, você que é um cristão, você que aceitou Jesus como Senhor da sua vida, confessou Ele como Senhor, se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia fala que Deus ele exerceu misericórdia para conosco. Graça, aquilo que nós não merecíamos, foi o que Ele deu para nós. Merecíamos destruição, morte, mas Ele deu o quê? Amor. Ele deu cuidado. Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Ele enviou seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados, numa cruz, enquanto nós poderíamos ficar livres da punição do pecado. É isso que Deus fez com esse povo, é isso que está acontecendo na história aqui. Deus está exercendo misericórdia. Deus ele já está mostrando de alguma forma como é que Ele age. Ele está mostrando quem Ele é.
Ele está mostrando que Ele é o Deus misericordioso e gracioso. E talvez você ainda não tenha percebido isso na sua vida. Mas quantas vezes na minha vida eu olhei para o meu coração e eu falei assim: Deus, eu mereço o castigo do Senhor. Mas sabe o que acontecia? Deus, Ele me quebrava com o amor dEle. Quando eu estava andando desalinhado com Ele, quando eu estava andando com o coração longe dEle, e às vezes com o exterior legal. Quantas vezes Deus, Ele veio e demonstrou amor, graça, me dando algo que eu não merecia. E eu lembro no meu coração dizendo para Deus: Deus, por que eu estou recebendo isso? Por que o Senhor está agindo assim comigo? Não tenho tratado a minha esposa bem, não tenho feito aquilo bem, não tenho buscado o Senhor como eu deveria buscar, e de repente Deus demonstra amor, derrama graça na minha vida, e quando eu olho para isso, eu falo: Deus, por que isso? Eu não entendo. E aquele amor, é aquele amor que 1 Coríntios vai falar que Deus demonstrou por nós, que é o amor que nos constrange. E Deus então, quantas vezes me constrangeu com o amor dEle? Quantas vezes Ele me quebrou com o amor dEle? E às vezes a gente pensa: agora vai vir a punição pelo pecado. E daí Deus, Ele não vem com punição, Ele vem com amor. E daí quebra a gente. Eu falo: Deus, mas eu mereço a punição. Foi assim com esse povo. Deus está abençoando. Deus fez com que a mensagem de Jonas, pensa só, esse profeta, ele foi bem sucedido na sua missão. Como eu disse na semana passada, aconteceu um avivamento nesse lugar. Estima-se que mais de 600 mil pessoas se voltaram a Deus, eram rebeldes, eram idólatras, e aquele povo todo se arrependeu diante do Senhor. Mais de 600 mil pessoas. Você tem noção? Que avivamento é esse? Que país é esse? Que mudança é essa? A pregação desse homem, que foi de um dia, e Deus deu fruto. Deus abençoou. Mas o que acontece quando Deus abençoou? Jonas olha para Deus, ele pega, a Bíblia fala: olha, Jonas porém ficou profundamente descontente, e com isso enfureceu-se. Jonas, ele estava frustrado, gente, porque o desejo do coração dele, por mais que ele foi obediente, o desejo do coração dele era que aquele povo fosse destruído, porque era um povo mau. Ele queria que aquele povo pagasse o preço. Ele estava no coração dele com um gostinho de vingança. Que esse povo morra, sofra por tudo que ele fez contra o meu povo. Por tudo que eles fizeram contra os outros povos, que eles paguem esse preço. Então, quando Deus exerce misericórdia, Ele está aqui no coração dele, ele está frustrado. Ele está descontente. Preste atenção que a gente vive assim muitas vezes. Lembra que o que está acontecendo aqui é que existe um, e somente um, que é dono da história. Quem que é o dono da história? Ou você consegue falar bem alto? Quem que é o dono da história? É Deus. Deus é o dono da história. A história sempre foi dele, sempre será dele. Nas nossas vidas acontece isso muitas vezes. A gente fica frustrado porque Deus não faz aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse, do jeito que a gente gostaria que Ele fizesse, no tempo que a gente gostaria que Ele fizesse. Talvez a sua oração tenha sido para Deus transformar a vida do teu marido, da tua esposa. Muda, Senhor, faz aquilo, faz isso. E você começa a querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. E você mal entende que Ele está usando a vida do teu marido, que às vezes ainda é um descrente, ou a vida da sua esposa que está afastada de Deus, ou dos seus filhos, para moldar o teu caráter. Porque para Ele é mais importante o teu coração. É fazer com que você pareça mais e mais conforme a imagem do Filho dEle.
Mas você talvez está orando, Deus precisa ser assim, e quando não acontece eu fico frustrado. E uma certa ira surge no nosso coração, mas não, eu sou crente, eu não me iro com Deus não. Alguém aqui se ira com Deus? Hã? Alguém fica frustrado às vezes com o jeito de Deus agir? Alguém fica? Só eu? Obrigado, algumas mãos levantadas. Às vezes a gente fica, porque a gente não entende o que está acontecendo. E Jonas está assim. Então Jonas faz uma oração. Ele ora e fala assim: Deus, eu sabia que isso ia acontecer. O cara é bom, né? Olha o coração dele. Eu sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu me apressei e fui para Tarsis. Por isso que eu queria fugir, por isso que eu não queria fazer, porque eu já sabia que o Senhor é um Deus cheio de compaixão, misericordioso, e se aquele povo se arrependesse, o Senhor não iria castigá-lo. Por isso, mas olha o que acontece no coração dele, olha o que ele fala assim: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Pensa num cara dramático. Você conhece alguém assim? Hã? Você conhece alguém assim? Eu não consigo ver a sua risadinha, mas alguns eu tenho certeza está dando umas risadas aí, falando assim: vixe, lá dentro de casa tem uns assim dramáticos. Lá em casa tem umas dramáticas lá. Tem umas menininhas aí que faz um drama. Gente, o homem está pedindo para morrer. Ele está falando assim: Deus, pode tirar minha vida, eu não quero nem mais viver. Esse cara está com desejo suicida agora. Um profeta com desejo suicida pela segunda vez. A primeira foi qual? Ele se jogou do barco. Ele pediu para jogar ele do barco. Em vez de se prostrar e se arrepender, não, ele pega, faz o quê? Pode me jogar. Suicida. Agora pela segunda vez ele está dizendo o quê? Deus, me mata, tira a minha vida, Deus. E Deus fala: cara, o que tem de errado com você? Você tem alguma razão de estar irado assim? Então presta atenção, Deus ele abençoa, e o servo dele está frustrado, o servo dele está descontente, o servo dele está irado. Mas isso não acontece uma vez só, acontece pela segunda vez. E olha o que acontece nos próximos versículos. A Bíblia fala assim: Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Então Jonas, depois de pregar, lembra? Ele falou: em 40 dias a cidade vai ser destruída. Então ele fica ele deve ter ficado um pouco na cidade, porque ele ficou sabendo que o povo se arrependeu e Deus não destruiu. Então o que ele faz? Ele sai da cidade, ele monta um abrigo fora da cidade, ao leste da cidade, onde ele tem vista para a cidade. E olha o que acontece: ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Presta atenção que no coração de Jonas existia uma expectativa, mais uma vez. E a expectativa era que talvez, com essa conversa que ele teve com Deus, com esse abrir do coração dele que ele teve com Deus, talvez Deus ia mudar as coisas. Deus já tinha exercido misericórdia, graça, Deus já tinha feito isso, Ele não tinha destruído aquele povo. E Jonas então, depois de implorar para Deus, falou: tira a minha vida. Talvez Jonas ele estava pensando assim: a minha vida é mais valiosa que a deles. A minha vida vale mais do que esse povo. Eu tenho certeza que Deus me ama mais do que eles. Então você quer saber, eu vou barganhar com Deus. Deus, ou é eles ou é eu. Pode tirar a minha vida. Talvez era isso que Jonas estava no coração. A grande coisa que a gente vê aqui é o seguinte: que depois dessa conversa, Jonas ele está esperando e querendo ver o que vai acontecer com a cidade. Querendo ver se Deus vai mudar a sua posição de ser misericordioso e gracioso com aquele povo. Se Deus ouviu o clamor dele, egoísta, ia fazer aquilo que ele queria. Então olha o que acontece. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas.
Cara, Deus ele é bom, não é? Jonas ele quantas vezes foi rebelde com Deus, quantas vezes obedeceu. E Deus ele abençoa, Deus cuida, Deus protege, o cara se joga, é jogado no mar, Deus vai lá, arruma um peixe para cuidar dele. Deus está esperando, Deus é tardio em se irar, Deus é longânimo, paciente com o servo dele desobediente. E mais uma vez esse servo desobediente está com o coração no lugar errado. E Deus está segurando, e Deus faz o quê? Agora Deus dá uma sombra para ele. Eu fico imaginando que 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, o ácido da barriga do peixe deve ter feito alguma coisa com a pele dele. E provavelmente ele sentiu um pouquinho mais o sol do que a gente. A grande questão é que ele está aqui nesse calor, montou o abrigo, está no abrigo, e Deus ele faz algo que traz muita alegria para o seu servo. Deus ele faz, olha os milagres de Deus, não é só um peixe, não é só a tempestade acontecendo, mas agora Deus faz crescer uma planta, assim, pum. A planta cresce e causa uma sombra para ele. Esse cara agora tá na sombra. O abrigo, tá faltando só o coco baiano ali para ele. Porque o negócio está bom. Ele tem a vista da cidade, ele está aqui aguardando para ver o que acontece. Agora veio a sombra. Mas olha o que acontece. Ele se alegra, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de que dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: esse cara está doido, olha lá, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Preste atenção, Deus deu, Deus tirou a planta. Aquilo que trouxe tanta alegria depois, Deus no dia seguinte foi lá e tirou. Agora qual é a razão de Deus estar fazendo isso? Qual é a razão de Deus ter colocado uma planta que trouxe alegria ao coração do seu servo e no dia seguinte tirar a planta? Meus irmãos, esse daqui é o desfecho da história. Esse daqui é o desfecho da história daquele pelo qual pertence a história. Deus, o soberano, o Senhor, o dono de tudo e de todos, aquele que governa para todo sempre. Ele está querendo mostrar algo para o seu servo. Ele está querendo tratar o coração do seu servo. Ele está querendo mostrar para o seu servo que o coração dele não está no lugar certo. Mas não é só para o seu servo que ele está querendo mostrar isso. Essa história estava no livro da Bíblia, está no livro da Bíblia. Faz parte ali do livro dos profetas menores. Por quê? Porque Deus estava querendo mostrar para o povo dele algo. Para os judeus, mas agora, quando a gente olha para a história, Deus está querendo mostrar algo também para nós, hoje, para a igreja dele hoje. E tem a ver com o nosso coração, tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Porque assim como ele está mostrando o coração de Jonas, ele também estava querendo mostrar o coração do povo judeu, que era o povo escolhido de Deus. E agora Deus está querendo mostrar para mim e para você o meu e o seu coração, onde muitas vezes está. E onde é que estão os nossos corações? Onde é que está o teu coração? No final de toda essa história, de toda essa trajetória, onde é que encontra-se o seu coração? Os últimos versículos diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Deus ele pega e fala assim: você não tem motivo de estar irado. Você não fez nada por essa planta. Você não plantou, você não podou, você não pegou, jogou água para crescer, você não fez nada. Eu fiz tudo, fiz ela crescer, eu cuidei dela e fiz ela
fazer uma sombra sobre a sua cabeça. Por que você está irado? O que você tem a ver com essa planta? Qual foi o trabalho e esforço que você fez para que essa planta virasse uma planta? Para você que gosta de plantar, eu gosto de plantar, mas o que eu mais gosto é colher aquilo que eu planto. Alguém gosta de plantar e colher? Eu gosto, hein? Já tive horta, já tive galinha, galo. Você não parece, né? Mas quando a gente vivia em vila, eu gostava. Roubaram meu galo depois. Gente, mas pensa no negócio que eu gosto. Eu lembro quando o galo começou, a gente cuidava, e era legal, porque assim, eu peguei os pintinhos para cuidar. Então a gente comprou os pintinhos, eu fiz todo um hotel 5 estrelas para eles. Porque onde eu morava, na beira do mar, batia muito vento, então eu tive que fazer um hotelzinho 5 estrelas para protegê-lo. Eu lembro que eu começava, toda vez que eu ia alimentar eles, eu falei, eu quero que eles me reconheçam. Então eu chegava assoviando. Eu fazia esse assovinho assim. E daí o que acontece? Conforme eles foram crescendo, minhas galinhas, eu fazia de longe. E daí elas botavam toda a cabeça para fora do galinheiro. Você sabia que eu estava vendo. É gostoso. Quando elas começaram a dar ovos de manhã, gente, pensa em coisa gostosa. Você vai lá, vou pegar um ovinho fresco agora, pegar o ovinho e trazer para dentro de casa. Bom demais. Não sei se você sabe, mas minha família, eu acho que é uma das maiores consumidoras de ovos aqui do Brasil. A gente come muito ovo lá em casa. Gente, é gostoso cuidar de algo. Eu lembro quando a primeira vez que eu colhi os meus alfaces lá em Atibaia. No seminário, fiz uma horta, colhi, nossa, pensa na alegria. Gente, modéstia à parte, foi o melhor alface que eu comi na minha vida. Eu acho que todo mundo que planta fala isso do seu alface, né? É gostoso. Dá trabalho. Porque vem um bicho para comer a planta, você tem que ir lá tirar o bicho, talvez passar alguma coisa natural ali. Fazer alguma coisa, colocar alguma tela para proteger do sol, um sombrite. Gente, a gente cuida, a gente planta, a gente está lá dando trabalho. Eu lembro quanto tempo demorou para eu preparar a terra, para eu colocar as sementes, para criar a muda e poder colocar ali as mudas, plantar as coisas que eu queria plantar e colher um dia. Dá trabalho, demora tempo, você fica esperando. Toda vez que você passa, você fala, nossa, cresceu 1 milímetro. Você fica na expectativa do dia onde você vai poder colher. Jonas não fez nada disso. Jonas não tinha por que ficar irado. E Deus está falando para ele o seguinte: você não fez nada, fui eu que fiz. Deus está mostrando para Jonas mais uma vez, a história é minha, eu governo. Você não está entendendo, Jonas? Você não está entendendo que tudo que acontece na sua vida é controlado por mim? Então Deus ele vai mais fundo com Jonas, e Deus ele fala o seguinte para Jonas: contudo, agora ele está mudando de assunto. Ele fala, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Vamos lá, fazer esse teste aqui na igreja. Todo mundo tem que participar, hein? Todo mundo. Então vamos lá, até as crianças, viu? Laurinha e Sofia e outras crianças, eu quero que vocês, no contar de 3, levante a sua mão esquerda. 1, 2, 3 e... Isso, ó, tem gente que tem a dúvida, né? Tem gente que levantou a mão errada, que eu estou vendo. Não vou apontar dedo para não constranger. Mas criança, gente, é um negócio que é engraçado. Porque você chegar numa sala cheia de criança e você fala assim, levanta a mão direita, todo mundo levanta a mão direita. Você vai ver que é uma confusão. Você vai ver criança fazendo isso daqui, ó. Olha para um, vira uma mão. Olha para o outro, vira outra. É um negócio fantástico. Muitos creem que ele não está falando que na cidade tinha 120 mil pessoas, mas que tinham crianças que não entendiam, não conseguiam distinguir o que era uma mão direita de uma esquerda. Só de crianças que não conseguiam distinguir, que eram pequenas, era mais de 120 mil.
sem contar homens e mulheres, adolescentes, jovens. E Deus ele fala para ele: olha, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não conseguem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então Deus ele está querendo mostrar algo do coração desse homem. E ele está falando assim: Jonas, olha como você é egoísta. É isso. A história de Jonas, ela se resume a isso. Esse é o último versículo. Esse é o último versículo. Não deveria eu ter misericórdia dessa grande cidade, desse grande povo? Jonas era um homem com coração egoísta. Você sabe por quê? Deus ele abençoou o povo, teve misericórdia. O Jonas está frustrado, está bravo, está nervoso. Por que ele está nervoso? Por que ele está descontente? Por que ele está frustrado? Porque aquilo que ele queria não foi feito. Egoísta, está pensando em si. O meu desejo não foi feito. Gente, nós fazemos isso com Deus. E daí na segunda vez, Deus abençoa Jonas. E quando de repente aquela bênção é tirada, por mais que ele passou um dia inteiro na sombra, mas ele não reconheceu isso. A Bíblia fala que Deus fez crescer, ele estava presente ali, recebeu aquela bênção, isso trouxe alegria no coração dele, mas não fala que ele reconheceu que foi Deus. Em nenhum momento fala que ele agradeceu a Deus por aquele milagre que ele fez ali. Mas pelo contrário, ele usufrui da bênção durante um dia inteiro. E daí no dia seguinte, quando a bênção foi tirada, ele não reconhece que por um dia inteiro ele usou aquela bênção. Ele fica frustrado. Pode me matar, Senhor. Pode me matar. Pode tirar minha vida. Olha a frustração desse homem. Mas por que ele está frustrado? Porque o desejo do coração dele, mais uma vez, não foi cumprido. As expectativas que ele tinha não foram, Deus não encontrou essas expectativas. Deus não fez aquilo que ele desejava. E Deus ele termina a história falando assim, mostrando para Jonas: Jonas, você tem um coração egoísta. E sabe o que Deus está querendo mostrar para o povo, o povo judeu naquela época? Ele estava querendo mostrar isso. Essa história é uma das histórias que está declarando para o povo, começando a abrir a mentalidade do povo, para eles entenderem que a salvação não era exclusiva do judeu, mas que quando o Messias chegasse, a salvação alcançaria todos os povos da terra. Jesus Cristo, naquela cruz, ele sofreu pelo pecado de toda a humanidade. A salvação seria para todos. Ele não está entendendo isso. Jonas é egoísta, é tudo a ver comigo, é tudo a ver com o que eu quero, é um povo que eu não quero, então eu não vou. Ele coloca os marinheiros à beira da morte, mas ele não se arrepende. Por quê? Porque é tudo a respeito dele, do desejo dele. Ele está dormindo e o povo está clamando aos seus deuses, querendo um socorro, mas Jonas é egoísta. Então quando Jonas agora está na barriga do peixe, não tem mais jeito, ele reconhece, ele entende: estou errado. Mesmo assim, Deus agora está mostrando no final da história: você foi, me obedeceu, eu exerci misericórdia, mas você não está contente com o que aconteceu, o avivamento que aconteceu, você não está contente, você está frustrado. Por quê? Seu coração está no lugar errado. Jonas, ele está vivendo a história dele, e Deus constantemente está falando: é minha história, Jonas. É minha história. E olha só, Jonas, não tem tudo a ver com o povo judeu.
A história do povo da terra não tem a ver com o povo judeu, tem a ver comigo. A história é minha. Eu estou causando e fazendo algo durante toda a eternidade, porque desde a eternidade, a eternidade, eu sou Deus, eu vivo. Deus, Ele sempre foi Deus, e Ele sempre será Deus. Antes do mundo existir, Ele já existia, e quando o mundo parar de existir, Ele vai continuar existindo. Deus, Ele é Deus, e sempre será Deus. A história é a respeito dEle. Ele é o construtor, Ele é aquele que executa, e Ele chama a gente para participar da história dEle. E essa história acaba com um homem frustrado, irado com Deus, porque os desejos do seu coração não foram feitos. Talvez você esteja frustrado, talvez você esteja irritado, irado, porque talvez na sua história teve coisas que não foram legais. Talvez você foi abandonado por pai, por mãe, talvez você é fruto de um relacionamento errado. Talvez você não foi desejado, talvez a maneira pela qual você foi feita não te agrada. Talvez a cor do teu cabelo não te agrada, a cor da tua pele não te agrada, talvez alguma coisa não te agrada. Mas eu quero te dizer, existe um dono da história que fez você desse jeito. E a história é a respeito dele, não a respeito de você. Deus está construindo algo aqui em Itabuna e Ele te chama para participar. Ele está construindo e fazendo algo no mundo e Ele te chama para participar. Mas talvez as coisas não estão indo do jeito que você deseja. E você está prestes a abandonar. Ou você ainda nem se engajou. Por quê? Porque você pensa em você. Porque eu, e porque aquilo eu. E Deus Ele está querendo te mostrar a história não é a respeito de você. Tira os olhos de você. Deus estava mostrando para o povo dele, judeu, vocês têm um coração egoísta, e tudo vocês querem que seja girado em torno de vocês e dos seus desejos. Mas o que ele faz também, é que hoje Deus está falando com a igreja dele, de que nós também temos um coração egoísta. E toda vez que eu e você vivemos de maneira egoísta, presta atenção nisso que eu vou falar, que é o final da mensagem. Toda vez que eu e você vivemos pensando em nós, outros povos sofrem por isso. Outros povos, as pessoas que estão ao nosso redor, não aprendem a respeito de Jesus. Não conseguem aprender a respeito do Salvador, do Messias. Eles talvez perdem a oportunidade de ouvir sobre a salvação e creem no Senhor Jesus e ter as suas famílias restauradas, seus filhos salvos e dali para frente uma geração inteira crendo no Senhor Jesus talvez. Por quê? Por causa do egoísmo do povo de Deus. Quase que o povo de Nínive não ouve e não se arrepende. Quase que eles não ouvem a palavra de Deus, a mensagem que Deus tinha. E quase eles não se arrependem e seriam destruídos. Porque o servo estava rebelde. Eu não sei se você tem se rebelado a Deus. Eu não falo de coisas absurdas que talvez você pense aí, imoralidade sexual ou coisas desse tipo, abandonar a família, mas a sua rebeldia talvez é em não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Talvez a sua rebeldia e o seu egoísmo está centralizado em você, porque meu irmão e minha irmã, é tudo a respeito de você. Você acorda falando do que você deseja, do que está mal, do que não sei o que, blá, 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 blá. E as pessoas ao seu redor já não aguentam mais ouvir a sua murmuração. Enquanto você está focado tanto em você, tem pessoas morrendo sem Cristo Jesus. Enquanto você está preocupado com as coisas materiais, as coisas terrenas, existem pessoas que vão passar a eternidade longe de Deus, sofrendo no fogo do inferno. Então isso daqui é um alerta para o povo de Deus. É um alerta para mim e para você, para a igreja de Jesus Cristo, de que quando nós vivemos de maneira egoísta, as pessoas vão para o fogo do inferno.
Deus tem uma missão, Deus tem uma obra, e Deus quer usar a sua vida. A questão é, o quanto que você tem aberto a sua boca para falar de Jesus Cristo. Ou o quanto que você está preocupado com um presente de Natal que você vai comprar, ou que você não tem dinheiro para comprar. E se Deus talvez tocar no seu coração e falar assim, olha, o dinheiro que você tinha para comprar um presente para você e para sua família, eu quero que você mande para tal família. A missão é dele. Faça aquilo que ele deseja. Acabe com a vergonha, acabe com o descontentamento. Para de olhar para a sua vida. Olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele, porque a vida aqui é passageira. Jesus Cristo está voltando. Nós cantamos, Maranata, volta Senhor Jesus. Ele vai voltar, e Ele vai voltar num piscar de olhos. Nós não precisamos apenas estar preparados, mas nós precisamos também trabalhar com toda a força para aquilo que vale a pena, para aquilo que é eterno, para aquilo que não vai ficar. E isso são vidas, nós estamos conectados com o Deus que está fazendo algo, o Deus da história. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento. Talvez Deus tenha mostrado quão egoísta você tem sido. Talvez Deus tenha mostrado para você durante essa série o quanto as coisas giram em torno de você. Você acorda falando de você, você acorda falando dos seus problemas, você acorda e vai dormir e tudo é sobre os seus desejos, enquanto é impossível você conseguir trilhar, caminhar aquilo e fazer aquilo que Deus fez você para fazer, causar diferença nessa terra, ser sal e luz nessa terra, enquanto você pensa em você mesmo, enquanto tudo gira em torno de você. É impossível. Jesus ele falou, você não pode servir a dois senhores. E naquele momento que ele fala isso, ele define o Senhor. Você não pode servir ao dinheiro e servir a Deus também. Então o que acontece é que Jesus ele define algo. Mas Jesus ele estava falando algo interessante para nós, que nós não podemos servir dois senhores, não importa quais senhores são. Você não pode, você não consegue servir a sua vida, os seus desejos e servir os desejos de Deus. Você não consegue causar o grande impacto que Deus te fez para causar nessa terra, por causa de Jesus Cristo, por causa do Espírito Santo que está na sua vida, se você não abrir mão do seu eu. É por isso que Jesus Cristo falou, aqueles que querem ser meus discípulos precisam negar a si mesmo. Precisam negar a si mesmo. Não é uma opção. Para ser discípulo é necessário negar algo, e é negar o seu eu, negar a sua história, negar você escrever aquilo que você quer escrever. Você precisa negar algo. Daí então Jesus ele fala assim, uma vez que você negou, você vai tomar a sua cruz e vai me seguir. Eu entendo que a cruz ali representava para Jesus a vontade de Deus para a vida dele, morrer na cruz por nós. Então quando Jesus ele fala assim, pegue a sua cruz, não a minha, a sua cruz, ele estava dizendo o seguinte para os seus discípulos: você nega a você mesmo, você nega os seus planos, nega a sua vontade, e daí você pega a vontade de Deus para a sua vida, carrega ela e vai atrás de mim até o fim, custe o que custar. Por causa de Jesus, hoje nós podemos ter livre acesso a Deus Pai. Esse é o impacto de alguém que faz a vontade de Deus. A grande questão é, você vai fazer a vontade de Deus?
Você vai negar a você mesmo? Você vai acordar de manhã e parar de ficar pensando no seu eu, nas suas coisas? E talvez acordar de manhã e falar assim: Deus, eis-me aqui, como é que hoje o Senhor quer me usar? Quais são as pessoas que hoje o Senhor quer que eu fale do Senhor? Deus, eu sou fraco, eu não consigo, mas eu quero fazer algo. Quais são as vidas que vão ser tocadas pelo Senhor, pela minha boca, na minha fraqueza, Senhor? No meu trabalho, no meu consultório, na minha loja, onde eu estiver, para o meu patrão, para os meus colegas de trabalho. Como é que o Senhor vai me usar para impactar os meus filhos, a minha família? Eis-me aqui, Senhor, estou cansado de viver para mim mesmo. Eu creio profundamente que tem pessoas aqui que têm percebido, que têm fugido de Deus, porque têm vivido a sua história. E Deus tem falado com você durante essa série. E quando eu estava preparando essa última mensagem, Deus colocou no meu coração para orar por vocês em específico. Por você que tem o desejo no coração de abrir mão do seu eu, para viver a história de Deus, para viver aquilo que Ele quer. E Ele já tem até falado para você o que Ele quer de você. Mas você tem pensado: eu não consigo, é difícil. Eu quero orar por você hoje. Então, se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui na frente. Agora você não vai aglomerar aqui, você vai estar com a sua máscara também. Fica em distância aqui, se tiver muita gente. Mas eu quero que você venha aqui na frente, como um ato simbólico de que você está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu estou finalizando esse ano desse jeito, mas esse próximo ano é um ano diferente para mim. Não é um ano do eu, não é um ano de centralizar as coisas em mim, mas é um ano de olhar para o Senhor e construir a tua história, Pai. Então eu quero que você venha, já ore ao Senhor, se derrame diante do Senhor, se prostre diante de Deus, abre o teu coração, chora diante dEle, que Ele está presente aqui. A Bíblia fala que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está presente, Ele está fazendo, Ele está te ouvindo, Ele está vendo você nesse momento, assim como Ele viu o povo de Nínive. Ele está olhando e vendo a sua vida. Que em nome de Jesus Cristo, que hoje seja um divisor de águas na sua vida. Que o Espírito Santo venha renovar no seu coração aquela aliança que você já fez com Ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor por esses que estão aqui na frente. Clamar a Deus pelos seus filhos e filhas. Pedir que em nome de Jesus as suas vidas sejam transformadas. Que toda fuga, toda luta, toda dificuldade em fazer a sua vontade, que em nome de Jesus caia por terra. Que haja vitória nessas áreas. Aqueles que têm dificuldade de falar, que sejam porta-voz viva, autêntica do Senhor. Que aqueles que estão quebrados, aqueles que estão lutando com questões pessoais, sejam restaurados aqui em nome de Jesus. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor sempre será Deus e a história sempre será tua. Deus, esses que estão aqui, Pai, toda a tua igreja, Deus, esteja comprometida diariamente em construir, em edificar a tua igreja nessa terra, em fazer o teu nome grande, em fazer com que pessoas te conheçam, em fazer com que Itabuna, um avivamento, comece nos nossos lares e comece a invadir as nossas vizinhanças, e Itabuna vivencie um avivamento santo do Senhor, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, eis-nos aqui, usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do Seu nome, para a honra e glória do Seu nome. Onde você está, não precisa sair, onde você está,
Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero que você louve ao Senhor onde você está. Declare a letra dessa música ao Senhor. Declare. Aleluia. Vidas estão sendo transformadas aqui, agora, porque Jesus Cristo, Ele está presente aqui. Não é porque existe uma oração poderosa que está sendo feita, mas é porque existe o Deus poderoso que ouve as nossas orações e Ele responde. E hoje, você que está aí sentado, ou você que está aqui na frente, você que abriu o seu coração a Jesus Cristo, eu tenho certeza que a sua vida está sendo transformada. E talvez você está aqui e você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ou você está assistindo e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. O dia é hoje. Talvez o Espírito Santo está tocando o seu coração e está falando assim: é hoje. Talvez depois do culto que nós tivemos do batismo, e você ter testemunhado aquilo que Deus pode fazer, e Ele está te incomodando aí no teu coração, falando: olha, eu quero você para mim, eu quero ter um relacionamento com você, então eu quero que você tome um passo. E o passo é reconhecer que os seus pecados te afastam de Deus, e que por isso você está longe, assim como eu estive longe. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado numa cruz para pagar o preço por esses pecados. E no terceiro dia Ele ressuscitou, declarando que Ele tem vida, e vida plena e abundante para dar para aqueles que creem nele. E se o Espírito Santo de Deus está incomodando o seu coração hoje, eu gostaria que você levantasse a sua mão, e eu quero orar por você. Você que está nos assistindo, você pode orar aí da sua casa, essa oração que eu vou fazer. Então, se você está nessa posição hoje, levanta a sua mão, como uma declaração a Ele, de que hoje você pertence a Ele, Ele é seu, e você é dele para sempre. Repita comigo essa oração. Pai, eu te agradeço por enviar o seu Filho, o seu único Filho, o que o Senhor tinha de melhor, para se entregar numa cruz, por mim, por amor a mim que não merecia. Eu reconheço que os meus pecados levou Jesus para aquela cruz. Foi a minha culpa que estava naquela cruz, sendo crucificada, pregada naquela cruz com Jesus. A culpa dos meus pecados, o inocente morrendo por mim que não merecia. Eu hoje confesso os meus pecados, me perdoe, e confesso que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu cedo o trono da minha vida para Jesus Cristo, e que Ele reine, que Ele seja o Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida. Me faça filho e filha seu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Deus abençoe a sua vida grandemente.